RHJ apresenta Conviver com Ciência, de Rosilene Cirai e Lúcia Porto. Quantas vezes ouvimos essa pergunta? Estou aprendendo o assunto ou para quê? Essa indagação ocorre porque o isolamento disciplinar não dá conta de explicar e fazer perceber a complexidade da interação das áreas do conhecimento. Pensando nisso, apresentaremos o livro Conviver com Ciência, que servirá como material complementar da sua formação. Nele, compartilhamos diferentes maneiras para trabalhar a interdisciplinaridade em sala de aula, permitindo o diálogo entre as áreas das ciências da natureza e outras áreas. Orientadas pelas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e pela linha construtivista, esperamos que estes materiais lhe deem subsídio no desenvolvimento do saber e do saber fazer, para que assim os estudantes possam resolver demandas complexas da vida e exercer de modo pleno a cidadania. A nossa caminhada começa agora. Os estudantes devem assumir o protagonismo do aprendizado, cabendo a nós ser mediadores desse processo. Para alcançar as habilidades e competências da BNCC, é importante partirmos de 3 pilares principais: o contexto e a realidade local, os conhecimentos e vivências dos estudantes e o mundo como campo aberto à investigação. Qual o contexto de sua escola? Qual as principais questões da realidade local os estudantes vivenciam? Esses pilares servem para você propor atividades interdisciplinares. Nos capítulos do livro, propusemos reflexões sobre o conhecimento de si, do outro e de nós, o saber disciplinar em xeque, área de conhecimento em foco e a avaliação. Elas te ajudarão a transformar suas escolhas, decisões e práticas pedagógicas com base em muita argumentação e crítica. Aqui vai uma dica. Não há como dominar os objetos de conhecimento de nossa área, sem ao menos conhecer o que objetos de outras áreas influenciam no entendimento do nosso conteúdo. Na vida não há compartimentação do conhecimento como vemos nas escolas. Caberá a nós permitir que os estudantes desenvolvam modos de agenciar relações entre as diferentes áreas. Para desenvolver as dimensões e pilares citados, trabalhamos nos capítulos 3 temas contemporâneos transversais: saúde e o subtema o corpo e o alimento, ciência e tecnologia, meio ambiente e educação para o consumo. Antes de comentarmos cada tema, ouviremos as autoras que explicarão a importância dos TCTs em práticas pedagógicas interdisciplinares. Caros colegas professores, nós autoras desse livro, vamos falar um pouco para vocês sobre os temas contemporâneos transversais, os TCTs. Temas presentes, atuais e que atravessam as diferentes áreas do conhecimento. Tá? Trabalhar por competência, como é a proposta do BNCC, exige uma mobilização dos conhecimentos. E os TCTs abraçam essa mobilização, permitindo que nos aproximemos mais dos nossos estudantes. No nosso livro, elegemos os seguintes TCTs: saúde, ciência e tecnologia e meio ambiente. A intenção é trabalhar a transversalidade, a contemporaneidade, a contextualização e dessa forma propiciar a todos os nossos estudantes uma aprendizagem mais efetiva. Qual a fonte de energia que mantém o corpo em funcionamento? Quando essa fonte energética é excessiva, muito baixa ou ausente, como o corpo pode se apresentar? A partir dessas perguntas, podemos discutir diferentes assuntos sobre o tema alimentação. Quais as causas que podem levar um indivíduo a comer excessivamente, muito pouco, não comer ou comer alimentos preferencialmente industrializados? Como a sociedade se comporta frente aos diferentes tipos de corpos? A anorexia é um assunto que no livro dedicamos atenção especial. Essa escolha diz respeito ao fato de que, no cotidiano escolar, a abordagem desse tema tem sido importante para a saúde dos estudantes. Talvez em sua escola sejam outros os temas relacionados à alimentação, como a fome ou a obesidade.
Você encontrará artigos, atividades e reportagens que tratam da história, do conceito, das causas e consequências da anorexia. Numa atividade que pesquise as consequências da anorexia, conceitos de física como movimento, velocidade e pressão e conceitos de química como caloria e reações químicas se farão presentes nas investigações. Uma oportunidade se abrirá para discutir outros assuntos como a obesidade, fome e desnutrição. Podemos trazer casos do cotidiano para, a partir das percepções dos estudantes, mergulharmos em cada tema. No livro, você encontra essa HQ. Ao lado dela estão textos com informações sobre a alimentação em diferentes partes do mundo. Esses conteúdos permitirão aos estudantes aprofundar as visões sobre o tema e abrir um campo de investigação sobre opiniões do senso comum. O nosso corpo não só precisa de alimentos para manter-se de pé e saudável, como ao longo da história passa por influências culturais e sociais que determinam padrões estéticos de alimentação e compreensão sobre ele. Agora, como o nosso livro abordará o tema ciência e tecnologia? Quais os benefícios e malefícios a ciência e a tecnologia trazem à humanidade? Hoje, quase tudo em nossa vida é mediado por elas. Do quadro de giz ao quadro branco, do mimeógrafo à impressora, da máquina de escrever ao computador. A ciência e a tecnologia são temas imbricados no cotidiano. Os estudantes são íntimos das tecnologias, diferentes de nós, que muitas vezes temos dificuldades em incorporá-las às práticas pedagógicas. O uso da tecnologia, porém, não garante uma aprendizagem interdisciplinar. Ela nos serve como dispositivo de mediação às nossas práticas, que pode tornar as aulas dinâmicas e desafiadoras. Os estudantes são nossos aliados nesse processo. O que são organismos transgênicos? Para obter respostas, é necessário que saibamos o que é, qual a constituição química e a função do DNA. A partir da história da descoberta do DNA, podemos desenvolver diálogos com nossos colegas. No livro, você encontrará um material sobre a história e descobertas do DNA. O tema transgênicos e agrotóxicos é um tema com fortes posicionamentos a favor e contra. O fato é que os alimentos transgênicos têm se tornado cada vez mais comum. Ao trabalhar esse tema, o mais importante é estimular um olhar crítico às diferentes fontes que utilizamos para buscar informações. Devemos compreender as influências econômicas, políticas e culturais que guiam cada posição. A partir daí, os estudantes terão condições de formular opiniões. Falando nisso, como a formação de opinião pode contribuir para um consumo consciente? Educação para o consumo significa conhecer o produto, sua origem e seu impacto socioeconômico ambiental. No último capítulo, compartilhamos uma experiência desenvolvida na estufa e na área externa da escola. Essa experiência é tão valiosa que fomos até lá conhecer o trabalho das professoras e autoras do livro. Nesse ambiente, os alunos estudam a dinâmica de um ecossistema. Essa vivência possibilita obter uma maior bagagem para o entendimento da complexidade existente, além de instigar a curiosidade, a observação e desenvolver a habilidade investigativa. E a partir dessa vivência, despertar para uma maior preocupação com as consequências das ações de intervenção nos diferentes ecossistemas. E fechamos com a seguinte pergunta: o ambiente depende do homem ou o homem que depende do ambiente? Obrigado, professoras! Chegamos ao fim. Quero ressaltar que preparamos o livro e este vídeo para contribuir com a sua formação complementar. Aquilo que está no livro deve lhe servir como possíveis caminhos para o conhecimento. Temos imprevistos que podem deixar a sala de aula assim. Isso nos mostra que uma prática interdisciplinar necessita do diálogo e da relação. Se puxarmos na memória, ouviremos o som que impulsiona a nossa caminhada. Só se ensina e se aprende com o outro e com o mundo. Até a próxima, professor!